Oi gente, eu sou a Duda e hoje eu vim aqui passar uma dica incrível de livros infantis, que é a coleção Pipoquinha da Editora Intrínseca. O Dia das Crianças está chegando e nada melhor do que presentear com livros. Eu sempre adorei ganhar livros e foi justamente por ganhar livros quando eu era criança que eu tinha esse amor tão grande, né? Eu queria mais e mais livros. E a gente tem 3 grandes clássicos do cinema, 3 histórias já icônicas, 3 histórias muito boas de aventura e adaptadas para histórias ilustradas para crianças. Eu achei a ideia genial e, acima de tudo, eu achei as ilustrações incrivelmente fascinantes e encantadoras. Eu ficava assim embasbacada virando as páginas desses livros porque as ilustrações têm um grande apelo, sabe? Elas meio que transportam. E se elas transportam um adulto, pode ter certeza que faz muito mais para o imaginário de uma criança, né? O imaginário infantil. O público-alvo desses livros são realmente crianças que estão aprendendo a ler, né? Aquela idade, às vezes que nem lê ainda, mas que olha já para as ilustrações. A parte do texto é simplificada, é pequena, é resumida, é muito fácil, então é justamente para crianças que estão começando aí a dar os primeiros passos na leitura, e isso é incrível, né? Porque são histórias muito boas nesse sentido. E eu vou começar, gente, por a história da minha infância, porque eu sempre fui apaixonada por Esqueceram de Mim. Esse livro está a coisa mais linda. Eu fiquei muito encantada com todos da coleção Pipoquinha. Esqueceram de Mim é particularmente especial porque fez muito parte da minha infância. E eu gosto muito de Natal. Então, eu vou mostrar pra vocês um pouquinho o que esperar. Por exemplo, aqui nessa primeira parte, vocês percebem que é muita imagem, pouco texto. Então, justamente para crianças que estão aprendendo a ler, para ler junto com uma criança, e deve ser encantador a experiência. Não esperem uma versão completa explicada da história, né? Porque para uma criança não teria nenhum fundamento. Então, aqui a gente vai ter os aspectos principais da história, com algumas coisas que podem ser discutidas com a criança aí ao longo do texto. Então tem essa questão aí da briga no início, né, familiar, e como o Kevin não quer ficar junto da família, então ele tem esse momento para ele cheio de brincadeiras em que ele pode comer sorvete à vontade, ficar assistindo filmes e pulando na cama, mas também tem um lado negativo de ficar sozinho, de valorizar a família, né, porque tem um medinho aí envolvido para uma criança que é ficar sozinho em casa também, né? Tem um lado positivo e o lado negativo da história. Então eu achei simplesmente encantador, até para apresentar conceitos gerais. Aqui nessa história temos não julgar os outros pela aparência, né? Na figura daquele senhor, vizinho, que é sempre muito temido pelos meninos do bairro por conta da sua aparência assustadora para os meninos, só que na verdade ele é uma boa pessoa, então tem essa questão de reconciliação com a família. Tem algumas questões aqui bem básicas na história que são ótimas para serem trabalhadas com a criança e tornam o livro assim bem valioso para presentear uma criança em vários sentidos, porque tem a questão da aventura, a questão das ilustrações maravilhosas e, claro, trabalhar alguns conceitos e alguns valores, né, que todo livro de criança que se preze vai ter alguma coisa aí para ensinar os mais novinhos. Esqueceram de Mim pra mim tem esse apelo especial do Natal, né, eu sou encantada pelo Natal. Mas então aqui a gente tem o De Volta para o Futuro. Esse aqui, gente, eu até acho que já fica um pouquinho um nível a mais. Porque aqui a gente tem a questão de viagem no tempo, que é um conceito já um pouco mais trabalhado, né? Não tão fácil assim de captar, dependendo da idade, mas justamente por conta disso tão interessante, porque você pode explicar também e conversar com o seu filho sobre. Ele é simplificado também, mas de uma forma geral eu acho que ele já é para um nível ali um pouco mais velho, porque tem essa questão de viagem no tempo. Esse aqui é até legal para conversar sobre ciência com o seu filho, né? Porque obviamente você não vai entrar em questões tão profundas quanto a possibilidade de uma viagem no tempo, mas pode entrar em conceitos básicos de ciência, porque aqui nós temos um cientista na história, né? Que é um homem muito brilhante. E tem essa questão mais cômica, né, de um filho conhecendo os pais quando ele é da sua idade, a intervenção do Marty McFly, que vai atrapalhar aí um pouco o romance de seus pais. Então, sim, é divertido, tem os conceitos principais da história e tem um trabalho gráfico, um trabalho de ilustrações simplesmente encantador. E eu acho que aqui também outra coisa que dá pra ser trabalhada é como as coisas mudam com o passar do tempo, né, porque o protagonista, o Marty, vai ter esse impacto de ver como as coisas eram diferentes
há alguns anos atrás e na atualidade aqui pra ele, né? Então é uma coisa também interessante de se trabalhar, que as coisas mudam, que a tecnologia é grande parte da nossa vida hoje em dia, mas não era antigamente, né? As pessoas viviam de outra forma. Eu acho isso incrível e muito importante em livros voltados para crianças tão novinhas, né? Porque apresenta conceitos básicos e você pode conversar um pouquinho mais sobre isso. E por mais que você ache às vezes que a criança não entende completamente, pode ter certeza que ela vai estar aberta a tentar compreender e alguma coisa vai ser plantada ali na cabecinha dela que depois vai se desenvolver mais. Então eu achei também esse aqui uma história incrível para adaptar para um público tão novo. É justamente nessa época que você vai introduzir a leitura de uma forma que fique ali, fixe, né, na cabecinha dela para que ela queira ler mais e mais. Então, por fim, a gente tem essa coisa maravilhosa também, outro grande clássico do cinema, ET, o extraterrestre. E aqui a gente tem uma história de amizade também que vai além das aparências, né? Já que o ET é tão diferente. E até apresentar um conceito de algo extraterrestre. Porque muitas vezes, dependendo da idade, a criança nem sabe o que é isso, né? Aí você vai discutir sobre a Terra, sobre o planeta Terra, o planeta que nós vivemos. Apresentar aí a figura do ET amigo, que é aqui nessa história. Gente, sério, eu sou muito apaixonada por essas ilustrações, eu realmente fiquei encantada. Então aqui temos o Elliot conhecendo o seu amigo ET e ele tentando voltar para casa, né, voltar para o seu povo. Tem a ameaça das pessoas que o perseguem, que querem fazer experiências com ele, e os meninos que vão ajudá-lo. Então também apresentando conceitos de coragem, conceitos de certo e errado, e de tentar ajudar seus amigos, sobretudo além das aparências, né? Porque o ET não é como você, mas nem por conta disso ele pode ser julgado ou menosprezado, né? Algumas pessoas veriam o ET e virariam um rosto, achariam o ET estranho, mas você pode ensinar que não precisa ser assim, que o que importa é o interior. Então eu acho que é sensacional discutir esse tipo de coisa com crianças, e histórias icônicas, histórias que já estão no imaginário coletivo e que fizeram tanto sucesso. Tem aí essa questão da aventura, do diferente e de discutir coisas tão interessantes aí ao longo do caminho. E gente, o trabalho gráfico, mais uma vez repito aqui, está sensacional, então é um show à parte. Todos eles adaptados e ilustrados por Kim Smith, que fez um excelente trabalho, né? Em relação à história, ao roteiro, sempre aparece quem escreveu o roteiro, com o roteiro de Melissa Mason, baseado no filme de Steven Spielberg, que explica, né, que é do Robert Zemeckis, Bob Gale, ilustrado por Kim Smith. Enfim, gente, excelente presente de Dia das Crianças, independente da época, na verdade, porque é sempre bom presentear com livros. Então fica a dica para um excelente presente para fazer sucesso com as crianças ao seu redor, sejam eles seus filhos, sobrinhos, afilhados, enfim, amigos. Deem livros de presente, porque isso é muito importante na formação de um novo leitor. E aqui temos um ponto de partida, né? Então se você gostou das edições e gostou das propostas, eu vou deixar aqui embaixo no box de informações o link para comprar na Amazon, caso você se interesse. E eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado dos livros. Me conta aqui embaixo o que você achou, se você quer presentear uma criança, se você vai presentear uma criança com livros. Vamos trocar uma ideia nos comentários. E se gostou do vídeo, não esqueça de curtir, se inscrever no canal. Um beijo! E até a próxima!